boa tarde, minha turma, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Protetor solar, assunto muito interessante. A professora vai iniciar a aula realizando um compartilhamento de tela com vocês e vou deixar a seguinte frase. Olha só, nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos acrescentar vida aos nossos dias. E já que uma das formas de nós acrescentarmos vida, sol é vida, porque através do sol que o nosso corpo faz o quê? Absorção de vitamina D, que vai lá no fígado, que o fígado distribui no corpo, mas isso fica para uma outra aula. Hoje, eu quero que você saiba do seguinte, nós não temos autonomia de acrescentar mais dias, mas sim, nós podemos acrescentar qualidade aos nossos dias. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que é muito bacana, o que a professora vai fazer? Revisão da aula passada. Olha só, falamos sobre o que na aula passada? Cabelos. Cuidado com os cabelos. Ali a professora falou sobre os principais produtos, que são os shampoos, que o nosso cabelo tem uma estrutura, que essa estrutura é dividida em 3 partes, que é a cutícula, o córtex e a medula. Porque a cutícula do cabelo é a parte de fora, ele é como se fosse um telhado. Por isso que é importante que a gente sempre passar, de preferência, produtos que tenham uma composição da proteção solar, que o nosso cabelo, ele é muito influenciado pelos hormônios. Então, assim, se o nosso cliente está fazendo tratamento com hormônios, com certeza, a pele, o cabelo, unha, são ali grandes prejudicados visualmente. Mas, já que nós falamos ali bastante da composição, a professora trouxe para vocês ali algumas curiosidades, né? Que nós perdemos, ou podemos perder, de 100 a 150 fios de cabelos por dia. Que nosso cabelo tem um ciclo, e que nosso cabelo também, ele tem, de acordo com a fase da nossa vida, é o nosso tipo de cabelo. E mesmo lá no ventre de nossa mãe, nós já tínhamos cabelo, que o nome desse cabelo era laguno. Isso é só conhecimentos técnicos. E o que a professora gostaria que você tivesse guardado muito bem a respeito da aula passada, é que dentro da farmácia tem produtos que são vendidos para cuidar dos cabelos. Para lavar ou higienizar é o quê? É o shampoo. O condicionador, ele ajuda a desembaraçar, a manter o cabelo mais maleável. Dentro dos condicionadores tem linhas, né? Tem 5 tipos principais. Tem a máscara, tem o óleo rinse. E aí, a respeito especificamente desse assunto, eu vou pedir uma gentileza. Quem está no grupo, assiste o vídeo novamente. Se tiver ainda alguma dúvida, deixa no grupo que a professora esclarece. Por quê? Porque você pode aprender ali, ó, você ouvindo novamente, tem shampoo que tem proteína. Se você precisa estar com o cabelo, está danificado, está opaco, está sem brilho, alguma coisa assim, procure um dermatologista, essa é a orientação que você pode dar para o seu cliente. Aumento de ingesta de água, não tomar banhos muito quentes, porque o banho muito quente prejudica o couro cabeludo, retira a proteção natural. Que o nosso cabelo pode ser modelado com pomadas, com cremes, eles podem ser hidratados. Existe produto que contém silicone na composição, que ele vai ajudar a fazer o quê? A proteger o cabelo contra agressões do clima. E muito mais, tem as RDCs ali que você pode ler, que tem alguns componentes dentro dos shampoos que tem que ter uma observação muito especial. Se você precisa de um shampoo com vários ingredientes, você não encontra, não é a marca. Converse com o seu dermatologista e para que seja feita aí, então, uma receita especial do shampoo, de composição do shampoo, para fazer bem para o seu cabelo especificamente. Muito bem. Falamos um pouquinho, né? Tem também as afecções sobre queda de cabelo, caspa. O que você indica para o cliente? O shampoo que tem a proteção contra a caspa. O excesso de estresse. Coloquei lá no grupo de vocês a respeito dos cuidados específicos que vocês podem dizer. E se tem um shampoo sem sal. Não existe shampoo sem sal. Existe um shampoo que contém a menos quantidade. Porque, se eu vir novamente lá para passar, eu te conto. Que hoje o tema é protetor solar. Vamos lá, então? Já que nós vamos falar em protetor solar, talvez o hoje é o amanhã que você tanto procurava. Ano passado você falava, nossa, quando chegar lá em 2020, eu vou fazer tal coisa. Bom, estamos em 2020. E daqui a pouco vamos acabar o nosso ano.
Só que a nossa pele, ela deve ser protegida, não é quando nós chegarmos a uma certa idade. A nossa pele deve ser protegida quando? Constantemente. Contra quem? Contra o sol. Porque a pergunta inicial é, o sol, ele é um mocinho ou ele é um vilão? Depende. O sol, ele é muito bom, como eu disse para vocês, tanto para o mundo vegetal, como para o mundo animal, como para nós seres humanos, o sol é vida. Porém, tem algumas ressalvas. Tem a hora correta que nós devemos se expor. E por que isso? Do sol ser mocinho, do sol ser vilão? É porque há uma agressão, e isso é constatado, na nossa camada de ozônio, ou seja, no nosso planeta Terra. E isso prejudica, sim. Surgindo, então, a patologia principal que é causada pelo sol, que é o câncer de pele. Então, olha só, a pergunta que eu vou fazer para você é, quais os efeitos dessa radiação sobre a nossa pele? Como eu falei que sol é vida, sol é energia, e o sol também, ele auxilia, inclusive, deixa eu contar para vocês, é muito interessante, depressão. A depressão, foram feitas pesquisas que constatam que pessoas que vivem em regiões onde não se tem grande exposição de sol, isso pode contribuir sim para a depressão. E psoríase, doença causada pela pele. Também. O sol, o que acontece? Ele oferece a vitamina D3. Então, para que essa vitamina é boa? Cabelo, pele e, acredite, até mesmo para os nossos ossos. Pessoas que durante uma fase adulta, criança, se expôs ao sol nas horas corretas, quando entrar lá na fase da terceira idade, com certeza será um diferencial ali a respeito da osteoporose. A osteoporose, a falta dessa vitamina faz com que o osso fique poroso. Só que, no entanto, quando se expõe e o momento não é o adequado, dá danos à nossa pele. Ou seja, um fotoenvelhecimento, um envelhecimento externo. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, foi constatado que os tumores malignos de câncer de pele, 25% eles são causados por uma exposição fora de hora. Ok. Agora que a professora já fez essa introdução, falou para você a respeito desses danos, eu gostaria que você soubesse assim, ó. Existe raios, raio UVA, raio UVB e ultravioleta. O que isso quer dizer? O raio UVA, ele causa fotoenvelhecimento. É como se fosse assim, ó. É uma questão estética? Vamos pensar sobre isso? Só que quando se fala em derme, é a segunda camada da pele. Lembra lá? Derme, epiderme, hipoderme. Essas são as 3 camadas. A derme é a primeira camada, a segunda camada da pele. E o que acaba acontecendo nessa segunda camada? É aonde ocorre o câncer. Vou fazer você pensar sobre isso. Ó, a Érica está aqui para ver aí, ó. Quem não pôde assistir a aula online, assista depois, preencha a atividade, preste bem atenção. Porque falar em proteção, com certeza é falar em saúde, ok? Para que você possa garantir a sua presença, para que você não tenha problemas, assista o vídeo até o final, preencha a atividade e envia para a professora, ok? Então, se tem 3 camadas da pele e a derme é a segunda camada, quando nós não usamos o filtro solar ou o protetor solar, é essa região que é afetada. Então, observe essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês. Radiação ultravioleta, ou seja, olha só, planeta Terra, raio UVA, raio UVB, raio UVC, ou seja, aqui é a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, devido a problemas ímpares, que eu não vou nem citar aqui agora, que é correlacionado ao meio ambiente, faz com que essa camada de ozônio, cada vez mais esse sol vem se tornando mais forte, ou seja, vem nos prejudicando mais. Porque a radiação ultravioleta, ela também é conhecida com a sigla UV, tá? Ela pode ser subdividida, não vou entrar e ser muito minuciosa, mas eu queria que você entendesse o seguinte. Camada de ozônio envolve a nossa pele. Grande parte desses raios, ele chega na superfície terrestre.
E ao chegar aqui, ele vai nos causar danos. Observem aqui, ó. Vou dar um exemplo. O UVA, o que ele faz? Fotoenvelhecimento. Mas é só o envelhecer? Não. Fotossensibilização. Pele, epiderme, derme, hipoderme. Ali, ó, na segunda camada da nossa pele, e ele causa também um bronzeamento, porque ele não atinge a primeira, ele atinge a segunda. Só que assim como ele atinge a pele, ele atinge os nossos olhos. Olha só. Então, o excesso de exposição ao raio UV sem a devida proteção pode gerar desde queimaduras, envelhecimento precoce e problemas de visão e câncer de pele. Olha quanta coisa! Mas, como eu falei, quando nós nos expomos em horários os quais não é adequado. Antigamente, muito antigamente era assim? A resposta é não. Isso tem mudado? Tem. Olha aqui essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. O que causa na visão? Camada externa. Olha a camada interna dos nossos olhos. Por isso, se você for comprar um óculos de sol, você às vezes precisa sair, precisa se expor fora do horário recomendado, eu digo o seguinte, dou a seguinte dica. Quando você for oftalmologista, converse com ele. Quando você for adquirir os seus óculos, dê preferências às que tenha lente contra proteção contra os raios. Por quê? Para que não prejudique a nossa visão. Esse é o diferencial, às vezes, no custo de uma lente de óculos, tá bom? Agora, o raio UVB, olha só, ele não vai tão profundo quanto o UVA. Ele fica aqui na epiderme, ou seja, nessa parte mais profunda. Dá queimadura? A resposta é sim. Dá câncer de pele? A resposta é também. Vocês perceberam, conforme que eu expliquei até agora? Ambos esses raios, quando eles entram em contato com a pele, eles causam danos? Só que, como exemplo, o UVB, ele, além de causar tudo isso, ele causa queimaduras. Queimaduras sérias, ao ponto de nos fazer entrar o quê? Não é só ficar vermelho igual um camarão, não, tá? Faz com que também a gente possa entrar em desidratação. Por isso, bacana, ó, coloca assim, um monte de estrelinhas que eu vou falar. Tanto idoso quanto criança, que vai tomar o sol ali, ó, antes das 10 horas ou depois das 16. De 10 até as 16 horas é a hora que há uma exposição maior que vai nos prejudicar. Então, das 10 às 16 não é recomendado, tá bom? Então, observe essa imagem que eu compartilho com vocês. O UVB é mais superficial. O UVA, ele penetra mais profundamente. Então, epiderme, derme e hipoderme. Professora, se eu estiver acompanhando aqui na minha apostila, o que é interessante? O que você gostaria? O que eu gostaria que vocês lessem com muito carinho depois a respeito disso? Tem aquelas superstições ou crendices que falam assim, ó, a pele, quanto mais escura ela for, ela não precisa de protetor solar. Isso não é uma informação saudável, porque isso não é correto. Agora eu vou dar a informação da forma correta. Quanto mais clara for a pele, mais exposta a queimaduras causadas pela radiação. Isso sim é correto. Mas não quer dizer que por a pessoa ter mais melanina na pele, ou seja, quanto mais escura ali, não quer dizer que ela não vai se queimar. Quer dizer que todos nós precisamos utilizar o protetor. Só que quanto mais clara é a pele, mais exposta a queimadura vai ser. Ficou bem claro essa informação? Então, assim, quanto ruiva, loira, quanto mais claro for, mais exposto. Mais escura a pele, mais melanina presente, menos exposição. Então, por isso, tem diferença? Tem. O protetor solar tem uma RDC de número 30 de 2012. Essa RDC fala que um protetor solar é qualquer preparação cosmética que é destinada a entrar em contato com pele, lábio, com a finalidade do quê? De proteger. Proteger contra quem? Contra o raio UVA e o raio UVB. Só que existe aqueles que absorvem e aqueles que são refletores.
Não vou entrar muito em detalhe, vou apenas passar essa seguinte informação aqui para você. Então, se você perguntar para mim, professora, quais os tipos de protetor solar que existe? Ó, lá na farmácia, a maioria dos que tem, ó, são exemplos de formas cosméticas. Ou seja, existe protetor solar em forma de solução, existe protetor solar em forma de emulsão, gel creme, espuma. Existe até o quê? Base compacta, ou seja, emulsões. Antigamente era protetor solar que só tinha a mesma forma, agora não. Tem várias formas cosméticas que se apresentam com protetor. Então, só reforçando ali para você entender, sem protetor solar, o raio penetra na pele. Com protetor solar orgânico, que eu vou explicar daqui a pouco, olha o que faz. Aqui. Agora, existe protetor solar inorgânico. Ele reflete, tem composição nesse produto, ele vai refletir, ou seja, ele não vai causar danos à pele. A única diferença entre um e outro é a forma de ação, mas tanto o protetor solar físico quanto químico, ambos protegem. Agora, quando nós não usamos nada, eles penetram. Então, olha só. A pergunta é, na hora de se fazer uma escolha, na hora que o cliente vai lá na farmácia fazer uma escolha, o que é importante ele ficar atento? Primeira coisa, vocês estão realizando um curso, estão aprendendo ali como se prevenir, só que nós somos consumidores também, porque todos nós temos que nos atentar a detalhes. Primeiro, FPS. O que quer dizer FPS? É o fator de proteção solar. O que é UVA e UVB? É a proteção que esse produto tá te proporcionando. Então, fator de proteção. Quanto tempo? Você vê que eles têm números. Vamos falar sobre isso, ó. Então, qual que é a escolha que você deve fazer? Primeiro, ficar atento ao fator de proteção solar. Depois, se esse produto ele tem proteção só contra o UVA, só contra o UVB, ou esse produto tem proteção contra as duas formas? Esse produto que eu vou comprar, ele é químico ou ele é físico? Olha só. Então, assim. Protetor solar, guardem bem. Ou seja, filtros, existe ele físico, químico em sua formulação. Ou seja, o que tem ali. Então, isso quer dizer que é um recurso que tem dentro dele que melhora a eficácia. Ou seja, a potencialização. O tempo que esse produto vai ficar ali exposto. A quê? Ao suor, à água. É diferente você ficar exposto ao sol suando ou exposto ao sol dentro da piscina e ainda na praia. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aqui, ó, é os danos que o sol pode causar devido a um fotoenvelhecimento externo, ou seja, as causas externas principais são clima, ou seja, sol, vento, todos esses fatores climáticos, eles alteram o aspecto da nossa pele. Esse cliente que eu vou compartilhar a imagem dele aqui com vocês, como eu disse que tem duas categorias, né? Que são inorgânicos, ou seja, os físicos, e os orgânicos que são químicos. Eles fazem, sabe o que na pele? Eles formam uma barreira. Quando você passa um protetor que ele é físico, ele vai formar o quê? Barreira. Olha aqui, ou melhor, observem. Esse senhor, ele era um caminhoneiro, onde ele trabalhou muitos anos exposto a esse lado da face em exposição solar em horários inapropriados, em horários que não são recomendados. E olha a parte da pele dele que ficou para o lado de dentro do caminhão. Então, olha como o sol ele pode ser agressivo demais conosco, com a nossa pele, com os cuidados. Então, eu vou falar especificamente aqui para que você possa entender o seguinte. Como que eu faço para entender sobre um protetor solar? Protetor solar, como eu falei inicialmente, em 2012 ali, teve uma RDC falando que qualquer preparação, seja ela física, seja ela química, para proteger a nossa pele contra o UVA e contra o UVB, ele pode ter formas, correto? Então, a proteção dele depende
do fotoprotetor, que é o FPS, ele vai depender muito da concentração dos compostos que estão dentro desse ingrediente. Eu não vou falar que é a fórmula mágica, como que é, mas eu vou te explicar simplesmente como você faz para que isso tenha uma eficácia. Ó, como eu comentei, olha aqui. Passar um instantinho. Então, o valor do protetor ele consiste na razão entre o tempo de exposição que é necessário para proteger, para produzir o quê? Um eritema, ou seja, para proteger ali aquela pele. Professora, como é que eu faço esse cálculo? Se você quiser fazer um cálculo específico, lá na página 77 da sua apostila, ele fala especificamente como que você deve fazer, mas isso daqui, ó, eu gostaria que você não se prendesse tanto a técnicas de fazer esse cálculo, porque isso você não vai utilizar. Eu quero que você se atente a essa orientação que eu vou dar agora, que é como você escolhe esse fator de proteção. Ele é muito importante, como eu falei, para decidir qual que eu devo comprar. O fator de proteção, esse cálculo que é feito pelo tempo de exposição, ou seja, o filtro que ele faz para proteger contra o sol, ele funciona assim. Depende do tipo de pele, do tempo, do horário que você vai ficar em exposição. Como eu falei anteriormente, quanto mais clara essa pele, mais ela precisa de prevenção. E ainda, quem está em tratamento contra doença de pele, que fica exposto ao sol, deve escolher com certeza FPS, ou seja, o fator de proteção solar, cada vez mais alto. Por exemplo, o cliente está fazendo tratamento de estria, ou está fazendo peeling para poder retirar células mortas do rosto. Com certeza, não é recomendável que quando você está fazendo tratamento estético, você fique exposto ao sol, usando ou não usando. E ainda, outro fator importante, que não é porque você, agora não é o nosso caso, mas mesmo no inverno deve-se utilizar o protetor solar, por quê? Essas lâmpadas, ou seja, as lâmpadas fluorescentes, elas também, assim como o sol, elas emitem esses raios que podem vir a prejudicar nossa pele. Por que isso? Porque existe o seguinte, tem diferença entre filtro solar químico e filtro solar físico? Os filtros independentes, eles têm essas duas categorias. O que muda? Igualmente, eles têm potência ali contra esses raios na nossa pele. Mas, o que acontece? Não são produzidos, eles têm benefícios diferentes. Ah, professora, como é que é? Dentro de um filtro solar químico, qual é a vantagem dele? Ele espalha fácil na pele, ele é imperceptível e ele absorve esse raio sem causar dano. Já o filtro solar físico, ele é diferente. Guardem bem essa composição que eu vou falar agora. Óxido de zinco. O óxido de zinco ele é muito importante na nossa pele. Ele contém tanto no protetor solar, ou seja, no filtro solar, quanto na pomada de assadura, para evitar queimaduras. Existem diversos tipos de produto que ele é composto pelo óxido de zinco. Então, ambos os ingredientes, ou óxido ou dióxido, eles são naturais contra a proteção desses raios, desses espectros, né? Então, eles refletem. Então, o que quer dizer? O químico absorve e o físico reflete. E aí eu te pergunto, a indicação de fator de proteção solar por tom de pele, como que é normalmente? 50. Cada marca, ele tem várias marcas de filtro, protetor, em geral. Aqui, ó, eu compartilhei com vocês. Existem várias. Ó, os fatores normalmente estão em destaque, ó. Essas letras que você vê aqui são números. Tem 15, 30, 50, 60. A recomendação é, o 50 é para pele branca, ou seja, muito branca. Quando a pessoa tem sarda no rosto, a indicação que essa pessoa queima a pele muito fácil. Não que ela queira se bronzear, se ela quer se proteger, fator 50. Fator 40, ele é indicado para pele o quê? Pele negra, mas uma pele negra clara. Queima pouco, tem facilidade de bronzear. Eu tenho que pensar o seguinte, tem pessoa que ela quer bronzeamento, mas dá para se bronzear e se proteger. Fator 30 seria para pele negra, a pele negra e escura. Essa pele raramente queima muito.
Por quê? A melanina já está ali na pele. Mas não é por isso que não quer dizer que não precisa de fator de proteção solar, tá? Então, como se aplica o filtro corretamente? Por que eu estou dando essas orientações? Porque às vezes o cliente compra e não utiliza, não gosta do produto e não utiliza. Como que é o correto? De acordo com o fator de proteção solar, é uma ação assim eficaz, deve ser espalhado a cada 3 horas. Ah, mas está falando protetor de 50, estou protegido. Tem muitas coisas, tem algumas exceções. Quais são elas? Principalmente, você está ali o dia inteiro torrando no sol, você não vai esperar 3 horas para aplicar. Está com o suor excessivo? Também não. Vai mergulhar, saiu do mergulho? Reaplique. Por que a professora está dando tanta orientação assim? Porque muitas vezes a pessoa tem queimadura na pele porque ela acha que é só passar de manhã e no final da tarde. E, na verdade, não é. Tudo vai depender ao que ele vai ser exposto. Se é água de piscina, se é água do mar ou se é aplicação no dia a dia. Então, o que acontece de interessante? Olha só. Não passar o fator de proteção solar no outono e no inverno. Isso é uma mentira, tem que usar sim. Então, eu estou falando sobre mentira e verdades que se escutam. Tem que se usar, porque nós estamos protegidos no inverno, pode não aparecer tanto sol no outono, mas em dias de chuva também, tá? Mas a luz reflete, para quem trabalha sob exposição dessa luz. Questão 2, não aplicar o suficiente. Vamos pensar ali, fator 30, ou cada fator, como eu falei, de acordo com a pele, isso, a maioria das pessoas, é como se fosse assim, ó, uma colherzinha pouquinho, não é pelo tanto de produto que se passa que se acontece a eficácia. Calcule uma colherzinha pequenininha para o rosto e uma de sopa para o restante do corpo. Não é ficar aplicando e reaplicando, é aplicar por tudo e espalhar bem. Esse é o principal conselho. Às vezes o produto não traz resultado. O cliente fala, eu paguei caro aqui no produto e não deu certo. Não é que não deu certo, é que não foi aplicado da forma correta. Outra informação sobre a reaplicação. Você tem um fator de proteção solar de 8 horas. Então, o que está acontecendo? Ah, na hora do almoço eu tenho que reaplicar? Essas orientações, elas variam assim, ó. A maioria dos protetores solares, eles duram ali em torno de 2 horas da pele. Exceto naqueles casos que eu falei sobre exposição de mergulhar, não vou repetir novamente, tá bom? Então, se você passa o dia inteiro no ambiente fechado, procure um produto que proteja contra danos de luz. Então, o ideal é você reaplicar a cada 2 horas, vai ali e passa. Você fala, professora, mas se eu tiver de maquiagem? Tem uma aula que nós vamos falar especificamente sobre as maquiagens de hoje em dia, que grande parte delas vem com o quê? Com esse fator de proteção. Então, assim, o uso intensivo dele não é pela intensidade, é pela aplicação da forma correta, entendeu? Vou ainda continuar dando a seguinte informação. Não se atentar para os detalhes. O que é isso? Segundo os dermatologistas, sobrancelha, linha do cabelo, são normalmente esses lugares que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque esses cânceres que eles aparecem, assim, em lugares que, nem sente, ela fica ali, ó, olhando, ai, como é que tá meu pescoço? Ai, como é que tá aqui? Então, observem que não se atentar para os detalhes faz toda a diferença. Melanoma é uma forma de câncer que ele é agressivo, então ele cresce rapidamente. Qualquer manchinha na sua pele que começou a crescer rapidamente, procure uma consulta para poder confirmar, tá bom? Então, o que mais? O que a professora vai falar a respeito do não ler rótulo? Existem ativos, são poderosos, que eles protegem? Protegem. Porém, o que provoca o envelhecimento da pele? Exposição do sol. Tem fatores que são intrínsecos e tem fatores que são extrínsecos. Se esse UVA provoca envelhecimento, ele também provoca mutação. Porque o que é um câncer? É uma célula que cresce desordenadamente. Então, se você preferir o filtro físico, o óxido de zinco, como eu mencionei anteriormente, ele é ótimo. Eu não vou influenciar você na sua escolha, mas o filtro físico, o óxido de zinco, ele é ótimo para a prevenção do quê? Desse excesso de exposição. Então, olha um outro segredo que eu vou contar para você.
Usar protetor solar é só na praia? Por quê? Porque independente de você estar na praia ou não, ou até passar por debaixo da árvore ou não, também. Então, de acordo com o estudo que foi publicado na revista, o sol, ele desencadeia imediatamente uma reação que ele prejudica o DNA da nossa célula. Ou seja, DNA alterado, câncer de pele. Inclusive, só reforçando, inverno, outono, em dias nublados. Tem que passar? Tem que passar. Então, agora nós estamos falando de um assunto que não é estético. Ele também é de prevenção. Não é, eu quero ter uma pele bonita e vou usar protetor solar. Não, eu quero ter uma pele saudável, sem câncer e vou usar protetor solar. Então, acredite, a sombra por si só não vai te proteger. Porque você vai estar na sombra, vai estar replicando ali o produto, mas ele precisa ter um tempinho ali para poder penetrar na nossa pele. Então, antes de sair de casa, passa o produto para ele ser absorvido. Então, resumindo sobre a nossa aula de hoje, é importante você saber que protetor solar ele é imprescindível, não é só por uma questão estética, é de saúde, prevenção de queimaduras e câncer de pele. Raio UVA, raio UVB, é de acordo com o local aonde ele penetra, é o prejuízo que ele causa, ok? Ótimo. Existem fatores que determinam o bronzeado, é a quantidade de melanina. Quanto mais clara a pele é, mais difícil é de se bronzear. Mas bronzeador não quer dizer que é protetor. Tem protetores, eles têm ação de bronzeador, mas tem bronzeador que ele não tem fator de proteção. Então, tem que ficar atento na hora de realizar aí a compra. O sol, como eu falei anteriormente, é muito importante em relação à absorção da vitamina D. Traz benefícios? Traz. Porém, sempre nos horários recomendados. É 10, 15 minutinhos, ali, 3 vezes por semana, já é o saudável. Depois eu compartilho essa imagem lá no grupo com vocês, para que vocês possam ler com bastante carinho. Falando ainda, como ocorre um bronzeamento na pele de uma pessoa, existe um componente chamado melanina. Ele é natural, isso é do nosso corpo, entendeu? Então, essa proteção, ela que ajuda esse componente que a nossa pele libera, é ele que quanto mais escura ou seja, quanto mais melanina se libera, mais há uma proteção contra a agressão solar. Ficou bem claro isso? Então, assim, só encerrando ali, é importante saber sobre os fatores de proteção solar? Sim. O professor vai colocar uma atividade daqui a pouco lá no grupo, o qual eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês para que vocês vejam, ó. Isso aqui é um envelhecimento natural, com o uso do protetor solar. Esse aqui é um fotoenvelhecimento que não é natural, ou seja, não utilizou, não houve uma prevenção. Não é só estética, é uma questão de saúde. Você vê que essa pele ela recebeu muita agressão. Por que o professor está comentando isso? São irmãs, ó. Essa imagem aqui são 2 irmãs. E irmãs gêmeas, acreditem. Uma usou protetor solar, sempre se preveniu, a outra não. Olha a diferença. Então, hoje nós falamos o quê? O quão é importante o uso do protetor solar na prevenção de doenças. Próxima aula, vamos falar sobre o quê? Saúde bucal. Qual que é a melhor pasta de dente para se indicar para o seu paciente? O seu paciente corrigindo para o nosso cliente, né? Vou encerrar essa aula falando para vocês o seguinte. Os nossos pequenos sorrisos do dia a dia são grandes conquistas que guardaremos para a vida toda. Então, reflita um pouquinho nessa mensagem aí e vamos aprender a sorrir mais. Um grande abraço para vocês. Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você. Ainda, ouviu o vídeo, está com dúvida? Pegue o seu material, realize uma leitura. Ainda ficou com dúvida, coloca lá no grupo. Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela e vou encerrar a aula desejando para vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, no mesmo horário.